Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria ter vocês aqui, onde nós tratamos de assuntos que são voltados para a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, respondemos questionamentos, que as pessoas enviam para nós, falamos sobre assuntos diversos que são voltados para a religião. Mas eu estou fazendo uma série bem interessante, onde eu tenho comentado a lição da Escola Sabatina. Pois é, a pedido da Casa Publicadora Brasileira, eu escrevi o comentário da lição desse trimestre para o site da Casa Publicadora e eu resolvi transformar em vídeos os meus comentários. Então, fica com a gente até o final, nós estamos na lição 7 e eu queria que você acompanhasse porque o tema é muito especial, o tema Motivados pela Esperança. Compartilha já com seus amigos aí porque eu sei que vai ajudar a cada um deles também. Muito bem, queridos, conhecer o futuro e entender assuntos obscuros sempre foi algo que despertou interesse nas pessoas. A volta de Jesus, por exemplo, é um dos acontecimentos com mais referências na Bíblia e, por conseguinte, sempre despertou a curiosidade entre os estudiosos da palavra de Deus. O livro de Daniel, que trata de eventos relacionados ao tempo do fim, foi alvo de estudos de muitas pessoas, especialmente de 1798 para cá. Estaria revelado nesse livro, entre os símbolos e períodos descritos ali, o tempo do segundo aparecimento do Senhor Jesus Cristo? Vamos falar sobre isso. O livro de Daniel diz que o saber se multiplicará. Gostaria de ler a passagem com vocês que diz assim: Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Daniel 12, verso 4. Embora muitos leiam esse texto e o apliquem ao avanço da ciência e da tecnologia dos tempos modernos, não parece ser essa a intenção primária mais condizente com o texto bíblico. É fato que o conhecimento e a ciência evoluíram assustadoramente nos últimos anos, os últimos 200 anos. E como aplicação secundária, alguns aplicam essa interpretação. Mas o texto de Daniel se refere ao conhecimento e esquadrinhamento das profecias relatadas anteriormente no próprio livro de Daniel. O anjo estava dizendo para Daniel que o conhecimento acerca das profecias descritas em seu livro seria compreendido no tempo do fim, e não o saber tecnológico, é o saber voltado para as profecias. Percebemos o cumprimento dessas palavras já desde Sir Isaac Newton. Você conhece ele, o grande físico e matemático, um dos primeiros a estudar o livro de Daniel e tentar calcular os períodos ali mencionados. Entretanto, ele não foi o único. Pouco tempo depois, no Oriente Médio, Europa, África do Sul e América do Norte, homens passaram a estudar o livro de Daniel com afinco, entendendo que algo muito importante estava para acontecer. As profecias preditas por Daniel, que deveriam ter seu cumprimento no tempo do fim, passaram a ser compreendidas justamente no período após 1798, quando, com a prisão do Papa Pio VI, foi encerrado o período de 1260 anos de perseguição papal. William Miller, ou Guilherme Miller, fazendeiro de Nova York, foi um dos principais expoentes das profecias do livro de Daniel, destacando-se tanto no estudo quanto na exposição do livro. Inclusive, o local aqui onde eu moro fica a mais ou menos 4 horas da fazenda de Guilherme Miller. Tive o privilégio de ir algumas vezes ali, inclusive levando a nossa igreja para visitar este lugar maravilhoso. Guilherme Miller, ele foi um capitão deísta, após ser miraculosamente salvo numa guerra, ele resolveu estudar a Bíblia verso por verso e se propôs a não avançar até que houvesse compreendido corretamente cada verso lido. Com apenas uma Bíblia e uma concordância bíblica, a concordância de Cruden, ele iniciou sua jornada pelas Escrituras Sagradas. Ao chegar no livro de Daniel, ele não conseguiu avançar. Eram muitos dados numéricos e informações proféticas importantes para serem ignoradas. Os capítulos 8 e 9, especialmente, lhe chamaram muito a atenção. Miller se debruçou sobre esses capítulos até compreender os períodos ali mencionados. O saber
das profecias de Daniel estava se multiplicando. O comentário bíblico adventista do sétimo dia, no volume 4, na página 970, falando sobre a expressão "o saber se multiplicará", diz o seguinte: esta frase deve ser considerada a sequência lógica da frase que a antecede. Quando o livro selado for aberto, no tempo do fim, o conhecimento das verdades contidas nessas profecias aumentará. Do fim do século XVIII e início do século XIX, despertou-se um novo interesse pelas profecias de Daniel e Apocalipse em diferentes lugares do mundo. O estudo dessas profecias difundiu a crença de que o segundo advento de Cristo estava próximo. Vários estudiosos na Inglaterra, Joseph Wolff no Oriente Médio, Manuel Lacunza na América do Sul e Guilherme Miller aqui nos Estados Unidos, junto com outros estudiosos das profecias, declararam com base no estudo das profecias de Daniel que o segundo advento estava prestes a ocorrer. Essa convicção se tornou a força motivadora de um movimento mundial. Essa profecia também foi interpretada como indício dos estupendos avanços da ciência e do conhecimento geral no século XIX. Avanços que tornaram possível uma proclamação extensa da mensagem dessas profecias. Sem nenhum meio tecnológico, tais como internet, celulares, computadores, etc., sem ter contato um com o outro, é impressionante pensar que homens como Joseph Wolff, no Oriente Médio, o padre Manuel Lacunza, na América do Sul, e Guilherme Miller, nos Estados Unidos, chegaram basicamente às mesmas compreensões quanto ao tempo predito em Daniel. Todos eles entenderam que algo estava para acontecer entre 1843 e 1844. Como o entendimento deles quanto à purificação do santuário estava equivocado, pois eles pensavam que a terra seria o santuário e a purificação seria a destruição dela pelo fogo, eles então entenderam que Jesus estava perto de voltar naquela época. Veja, não foi apenas Guilherme Miller, mas falando sobre ele ainda, Guilherme Miller notadamente foi o mais conhecido a pregar essa mensagem, pois sua pregação alcançou a América do Norte e causou grande impacto. Milhares de pessoas aderiam ao movimento millerita do Advento. Muitos venderam suas propriedades e empregaram todos os recursos no que acreditavam ser a pregação final do Evangelho ao mundo. Esperaram Cristo retornar em glória. O dia chegou. E Jesus não voltou. Vamos falar um pouquinho sobre esse desapontamento? Não foi Guilherme Miller quem estabeleceu o dia 22 de outubro de 1844 como data para o aparecimento de Cristo. Ele havia predito que Jesus voltaria entre o verão de 43 e 44, 1843 e 1844. Como isso não ocorreu, outro indivíduo chamado Samuel Snow refez os cálculos de Miller e, com base no calendário judaico caraíta, projetou pela primeira vez o dia 22 de outubro. Ao apresentar a Miller as suas descobertas, vendo a seriedade e precisão dos cálculos, Miller adotou aquela data. Miller passou então a pregar mais intensamente sobre o tema. Muitos que viram os cálculos se convenceram da exatidão dos mesmos e decidiram se juntar ao movimento. Homens com recursos sustentaram a obra de pregação por todo o território dos Estados Unidos. Assim, em pouco tempo, a América foi sacudida pela verdade de que Cristo estaria voltando em breve. Entretanto, muitos zombavam de Guilherme Miller e de quem acreditava como ele. A pregação, no entanto, avançava com poder. O dia 22 de outubro chegou e Cristo não voltou. A zombaria foi extrema por parte dos incrédulos, mas a decepção daqueles que ansiosamente aguardavam a segunda vinda de Jesus foi incomensuravelmente maior. Onde erraram? Seria a Bíblia realmente um livro confiável? Por que Jesus não veio? O que fazer a partir de então? Pois muitos haviam vendido tudo quanto tinham e agora estavam literalmente sem nada. As perguntas eram muitas e os sentimentos de vergonha e angústia muito profundos.
Muitos perderam a fé, abandonaram a palavra de Deus e a religião, enquanto outros continuaram esperando e marcando novas datas para o retorno de Cristo. Outros, porém, buscaram entender melhor o que havia acontecido e chegaram à conclusão de que os cálculos estavam corretos, mas o evento é que estava errado. A purificação do santuário não seria o retorno de Cristo à terra. E isso fez toda a diferença para eles. A compreensão verdadeira do que seria este santuário. Não a terra, mas um santuário celestial. Bom, queridos, partindo para a conclusão desta lição preciosa, o comentário desta lição preciosa, eu queria dizer para vocês que a volta de Jesus sempre foi o anelo de cada um que abraçou a palavra de Deus. Esse foi o sentimento dos discípulos e não foi diferente com os reformadores. Essa foi igualmente a atitude de Guilherme Miller e seus seguidores. Eles aguardavam a vinda do Senhor. Porém, eles interpretaram a profecia de maneira errada. A data estava certa, mas o evento estava errado. Não seria a volta de Jesus. A decepção deles foi muito, muito grande. Algo similar havia acontecido 2000 anos antes, quando os discípulos esperaram que Jesus reinasse em Jerusalém e os libertasse do jugo romano. Agora, Cristo estava numa sepultura. Lucas relata esse momento quando ele está caminhando ali no caminho de Emaús e encontra dois discípulos, né? E eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Lucas 24, verso 21. A decepção deles por não terem compreendido corretamente as profecias foi muito grande. No imaginário judaico, o Messias seria um libertador, um libertador terreno que se assentaria no trono de Davi, restauraria a glória de Israel. Não compreenderam que o Messias seria o servo sofredor de Isaías 53. E por compreenderem erroneamente as profecias de Daniel, os mileritas passaram por uma decepção terrível, similar àquela. Assim como a ressurreição de Cristo deu ânimo e poder para os discípulos avançarem na pregação do Evangelho, a compreensão do que realmente aconteceu em 1844 deu ânimo para que um pequeno grupo de mileritas continuassem acreditando no breve retorno de Jesus e pregasse a mensagem apocalíptica que diz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. De que juízo estamos falando? Do juízo investigativo. Essa compreensão trouxe luz e fez com que os nossos pioneiros avançassem pregando o breve retorno de Jesus. Esse juízo está em andamento e eu quero estar preparado para encontrar com meu Senhor muito em breve. Essa deve ser sempre a nossa mensagem. Breve Jesus voltará. Qual dia? Que ano? Isso não é o mais importante. O importante é sabermos que breve Jesus voltará. Que Deus abençoe você.